Glória a Deus. Pode sentar, amados. Por favor, abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo 1. Está sentindo Deus aqui? Ontem nós tivemos um culto tremendo. Aliás, dois. Quem estava lá em Irajá ontem? Alguém aqui estava lá? O pastor Vitor Hugo quando ele começou a pregação, ele disse, eu tinha preparado uma palavra aqui, ele disse até o nome, eu não gravei, mas Deus mudou tudo. Ele foi almoçar, né, com o apóstolo, com o pessoal, e Deus mudou tudo. Imagina diante do que foi apresentado, diante do que ele ministrou. Graças a Deus. Eu não sei se o que ele ia pregar antes era tão bom quanto, se era melhor, mas eu sei que o que ele ministrou impactou. Eu estou impactado até hoje. E aí eu também vim com algo preparado. E aí quando eu chego aqui, que eu sento ali, Deus começa a mudar tudo. Eu me lembrei do Vitor Hugo ontem. Digo, meu Deus. Mas ele não mudou tudo não, ele mudou algumas coisas na estrutura da palavra. Mas eu quero falar contigo sobre algo muito importante. Durante todo esse mês está sendo ministrado aqui, e o título do evento é Desperta. E eu fico pensando, meus irmãos, será que verdadeiramente nós despertamos? Ontem eu aprendi tanta coisa. Eu falei, caramba, será que realmente eu já despertei, estou despertando agora, ou ainda vou despertar? Ontem, diante daquela ministração da tarde, eu fiquei, caramba, eu reclamo de quê na minha vida? Eu sou homem de Deus? Sou. Eu sei que sou. Cometo erros? Cometo. Eu sei que cometo. Alguns momentos tem que pedir perdão? Tenho. E peço. Será que algumas coisas eu ainda não despertei como eu deveria? E fiquei pensando, o que será que Deus quer verdadeiramente de nós? No nosso meio a gente tem um hábito. A gente vê alguém, por exemplo, o menininho estava aqui, menorzinho, ele encostou ali com a Bíblia na mão, fechou os olhinhos e ficou esperando.
Aí talvez alguns olhem para isso e digam: ó, tem um chamado. É muito comum no nosso meio, tem um chamado. É muito comum as pessoas se levantarem no nosso meio e dizer: não, eu tenho um chamado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. O chamado. Porque o chamado é a principal coisa para a qual nós temos que despertar. Olha o que está escrito no primeiro capítulo do livro de João. Essa Bíblia aqui é NTLH. Eu geralmente ministro com a ARA. Eu gosto mais da ARA. Aliás, Luísa, me dá aí, empresta aí a tua, então, troca. Isso, filho. Traduz lá, tá? Aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. De quem João está falando? João está fazendo referência a quem? Diga de uma única voz. Vamos, 1, 2 e... Perfeito, Jesus. O versículo seguinte diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. João está 50, 60 anos depois, lá pelo ano 60 depois de Cristo, João está escrevendo aquilo que o Senhor registrou na sua mente, no seu coração, com algumas informações. Ele registra para que nós hoje pudéssemos estar lendo, e ele faz um registro como poucos. Ele começa falando de Jesus, ele começa dizendo que Jesus era o Verbo, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, e é a palavra que nos transforma, é a palavra que mexe conosco, é a palavra que nos sacode. Foi assim comigo. Foi assim com você também? João continua e diz que tudo que foi feito por intermédio dele, e se ele não estivesse lá, nada teria sido feito. João está falando da eternidade, está falando de quando o Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 1, refaz a terra, os astros, quando ele traz de novo a luz para um local que estava destruído, para um local que estava em trevas. João diz que ele no princípio estava com Deus,
E ele vai além, ele diz: ele era Deus. Então nós temos aqui, dentro de nós, aqui na nossa mente, este conceito: Jesus é Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus é Deus. Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus, o Espírito Santo, eles são um só em três, são três em um. Não queira entender, porque você vai... Mas o que eu separo aqui é que Jesus é Deus. E lá no final, no versículo 14, no final do texto que nós lemos, está escrito assim: e o Verbo se fez... Gálatas capítulo 4, lá no início, está escrito assim: e no tempo certo, ele, nascido de mulher, tá? Paulo está escrevendo sobre o nascimento de Jesus. No tempo hábil, no tempo que satisfez a Deus, ele enviou o seu filho. Ele enviou a ele mesmo. O filho dele não era Deus? Ele enviou a ele mesmo. Agora você fica imaginando, se é que você pode imaginar, a corte celestial. Eu sei que é difícil, a gente não tem a menor ideia de como é aquilo lá, né? Na verdade a gente não tem. Mas vamos imaginar um lugar lindo, aquele lugar fantástico. Está lá a corte celestial. Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo e a corte celestial. Aí Deus olha e vê a terra de novo. Ele já tinha recomposto, já tinha refeito. Aí ele vê aquilo tudo ruim de novo, todo mundo em pecado, a humanidade se arrebentando como está até hoje. Mas naquela época não tinha saída. Aí ele: eu tenho que dar um jeito nisso aí, porque fui eu que criei a minha imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Imagino ele falando com Deus Filho e Espírito Santo. Aí, criamos a nossa imagem e nossa semelhança. Olha só como é que está isso. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu imagino Deus Filho dizendo: Pai, vamos fazer o seguinte: você continua aqui no comando de tudo, eu desço. Eu desço. Eu vou fazer o papel lá embaixo. Eu desço como carne. Escolhe uma e me coloca dentro dela. E eu vou ficar ali, 9 meses. 9 meses depois eu vou nascer uma criança. Eu vou crescer até chegar o dia, depois de preparar um pessoal ali naquele lugar, vai chegar o dia em que eu vou ser o sacrifício. Eu vou dar a minha vida. Ninguém vai tomar de mim, eu vou dar. E aí isso é tudo imaginação minha, né? E aí eu fico imaginando o pai dizendo assim: vai, filho, você vai dar a sua vida. 3 dias depois eu vou devolver para você. Depois você vai subir. Eu vou te trazer de volta. Eu vou te glorificar. E toda autoridade
estará em tuas mãos. Eu fico imaginando que Jesus despertou. Ele despertou lá na corte celestial, lá em cima, no trono. Ele despertou. Nós vamos fazer, porque depois que eu subir, Deus e o Espírito Santo desce e toma conta daqueles a quem eu dei a oportunidade de usufruírem um dia da nossa corte celestial. Jesus despertou, e assim foi feito. Ele veio, Maria foi a escolhida, José era o marido dela, estava prometido. José conseguiu entender o que tinha acontecido com Maria, porque ele podia garantir que tinha sido traído. A prometida dele engravidou e não era dele. Eu quero ver qual homem aqui que conseguiria acreditar nisso. Minha mulher está grávida, mas não é de mim. Eu sei que não é de mim. Por quê? Porque eu nunca tive nada com ela. Mas assim como Gabriel veio falar com Maria em sonhos, Deus falou com José. E aí o que aconteceu? José despertou. Como Maria tinha sido desperta anteriormente, quando ela perguntou: mas como é que isso vai acontecer? Eu não tenho relação com homem algum. Que doideira é essa? Maria estava diante de um anjo. José não tinha tido anjo nenhum com ele. Então foi mais difícil para José, mas ele despertou. Meu irmão, minha irmã, você despertou? Cada um de nós tem um propósito designado por Deus. Você já despertou? O de José foi fazer o papel de pai de Jesus enquanto ele era criança, enquanto ele era adolescente. O de Maria foi de gestar a salvação. O de Jesus foi de se dar para que nós estejamos aqui, para que nós estejamos lá. Mas você já despertou? Porque João também disse que ele veio para os que eram seus, e os seus você já recebeu de verdade? Desperta, desperta, igreja. Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te e Deus te iluminará. Mas aí a gente fica numa coisinha, sabe, cria um hábito: eu vou para a igreja, eu vou para o culto, mas é porque eu vou e, sabe, mas não tem nenhuma, não percebe nada, não recebe nada, não sente nada diferente. Deus está aqui o tempo todo, dando, e a gente não recebe. Foi assim com o mundo o tempo todo, desde Caim. Caim não despertou, Abel despertou. Foi falado ontem isso. Abel despertou. Abel ofereceu o que tinha de melhor. Ele despertou. E às vezes nós estamos sentados na igreja domingo após domingo. Outros não vêm no domingo, vêm no outro, ou não vêm na quarta, vêm no outro, vêm domingo de manhã, não vem, sabe? Mas mesmo aqueles que vêm em todo culto, mas às vezes não despertam.
Jesus tem um chamado para a tua vida. Há um chamado que é para todos: salvação. Foi por isso que Jesus se entregou. Foi por isso que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus, onde recebeu toda a autoridade. Há um chamado para você, um chamado à salvação. As pessoas, quando falam de chamado, pensam logo em ministério pastoral, pensam logo em pastor. Você tem um chamado, pronto, vai ser pastor. Não! Imagine se todos nós aqui fôssemos pastores. Onde estaria o rebanho? Uma ocasião lá no Guarabu começou um papo desse. Que tem que pregar, porque fulano tem que pregar, porque não sei quem tem que pregar, porque não sei quem tem que pregar, não sei quem. Eu falei, tá. Peguei o microfone, numa pregação, num culto, e falei à igreja: imagina se todos vocês fossem chamados por Deus para ser um pregador. Pregador, que eu digo para ser um pastor, para vir aqui para cima. Imagina, quantos cultos nós teríamos que ter para que todos pregassem? Não, nem todos foram chamados para pregar. Todos foram chamados para evangelizar. Todos foram chamados para a salvação. Todos foram chamados para oferecer a salvação. Mas nem todos foram chamados para pastorear. Nem todos foram chamados para serem mestres. Nem todos foram chamados para serem evangelistas, profetas. Hoje, todo mundo se intitula missionário. Sai daqui, vai ali na esquina, eu sou missionário. Às vezes chega gente na igreja, eu sou missionária, não sei quem, missionária. Qual é a missão? A igreja tem uma missão. A igreja é missionária. Se você faz parte de uma igreja, você é missionário. Mas um homem deturpa, quer dar título, se importa, se incomoda com o título. Deus tem um chamado para a tua vida. Pode ser que o menininho aqui tenha uma chamada de Deus para ser pastor, não sei. Eu também já fui menininho assim desse tamanho. Nem sonhava, nem conhecia, não sabia nada. Meus pais não sabiam nada. Eu me converti quando faltavam 2 semanas para eu completar 40 anos. Quando eu me converti, Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim. Quando eu nasci de novo, quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo falou para mim: vou te colocar como pastor. Então eu já sabia aquilo desde o início. Mas eu tinha que esperar o momento de Deus. Meu irmão, você tem um chamado. Deus tem um chamado para a tua vida, mas você precisa despertar. Jesus despertou. Aí veio, nasceu, era um bebezinho. Os magos foram lá, viram Jesus, entregaram oferendas. Mas aí Herodes queria matá-lo. Pensa comigo, Jesus bebezinho, Herodes querendo matá-lo. Se chegasse o pessoal ali, o bebezinho podia fazer assim? O bebezinho podia dar uma ordem no mundo espiritual? Sim ou não? Não. Mas ele era Jesus, mas era bebezinho. Ele teve que esperar o momento dele. Nós não sabemos nada da infância dele depois que ele voltou do Egito. Ele fugiu. Jesus fugiu. O pai dele e a mãe dele, José e Maria, fugiram para o Egito. Quando voltou, a gente não sabe mais nada. Até os seus 12 para 13 anos. 13 anos, havia uma cerimônia dos judeus, Bar Mitzvah, em que o jovem de 13 anos entra, ele faz uma passagem, ele muda de idade, ele muda de colocação, ele muda de posição
na sociedade judaica, ele passa a ser um filho da aliança do Antigo Testamento. É só aí que nós vemos falar de Jesus outra vez, quando José e Maria ficam 3 dias procurando Jesus. 3 dias depois eles encontram Jesus no templo, e diz a palavra do Senhor que aqueles homens, aqueles escribas, aqueles sacerdotes que estavam ali rodeando um menino de 12 anos, estavam para completar 13, eles estavam, a palavra que está estavam maravilhados. A palavra grega que foi traduzida por maravilhados quer dizer que eles estavam fora de si, de ouvirem Jesus falar. Aí Maria chega e diz para ele: meu filho, por que fizeste isso conosco, com seu pai, comigo e com seu pai? Nós estamos procurando há 3 dias. Jesus olha para ela e parece um menino insolente, mas não era. Ele diz para ela: vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai, que eu tenho assuntos a tratar na casa do meu pai? Por que vocês não vieram logo aqui me procurar? Ele não estava sendo insolente, ele estava não entendendo, porque ele, o menino Jesus, já tinha despertado. Quantos estão entendendo? Eu ia fazer 40, não tinha despertado ainda, mano. O menino Jesus já tinha despertado, já sabia quem ele era, já sabia o que estava para vir. Não, pastor, ele veio sabendo. Não veio. Ele veio como um bebê. É por isso que tem muita gente que entra na igreja no dia seguinte já acha que sabe tudo, já acha que pode, que eu posso fazer, eu posso falar, eu posso abrir aqui o texto, eu posso ler, eu posso orar, eu posso ministrar. Não pode, tem que despertar. Igreja, desperta. Essa igreja tem uma história, e essa história tem que continuar. Não foi à toa que o Senhor me disse: chama o Vitor, leva o Vitor para ministrar, para agradecer. Qual foi a minha surpresa quando várias mãos aqui se levantaram e disseram: não, há 10 anos atrás nós estávamos aqui, há 10 anos eu não tinha despertado para o que aconteceu hoje. Quase 13 anos, Jesus já havia despertado. Depois não se fala mais de Jesus. A gente só vai encontrar Jesus, a Bíblia só vai falar de Jesus quando ele se encontra com João Batista. No capítulo 3 do livro de Mateus, João Batista está no Rio Jordão, e Jesus se apresenta para ele. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 14, a gente vê João Batista tentando dissuadir Jesus quanto ao fato dele, João Batista, batizar Jesus. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele não tinha entendido. É muita coisa para mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Igreja, desperta. Tem que cumprir tudo aquilo que está nesse livro. Tem que cumprir tudo aquilo que o Senhor escreveu para você. Davi escreve no Salmo 139 e diz que o Senhor já o conhecia quando ele era massa ainda informe. Será que era só com Davi? Ele diz que o Senhor escreveu os dias, cada um deles, quando ainda não existiam. Será que foi só com Davi? Davi levou um tempo, mas depois ele despertou. Fez muita bobagem, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Quem falou isso? Deus.
Davi despertou, Josué despertou, José despertou, Jesus despertou. Você tem que despertar. Eu tenho que despertar. Pastor, mas o senhor já está há 25 anos pastoreando Guarabu, mas ainda há coisas que eu estou dormindo. É assim. O pastor já estava dizendo aqui que aprendeu várias coisas com as minhas experiências que ele tem vivido aqui. É assim, ele vai ensinar a outros. A gente vai despertando, vai despertando, vai despertando. Deus tem um chamado na tua vida, igreja. E não é só para salvação. Quando Jesus foi batizado, quando ele imergiu, quando ele entrou na água, olha como era Jesus, amados. Quando ele entrou na água, todo mundo fica assim, foi batizado, foi mais um que foi batizado. Não foi mais um. Sabe por quê? Porque ele não era mais um. Para que é o batismo? Quantos são batizados aqui? Nem todos. Tá, você que já é batizado, para que você se batizou? O que significa o batismo? Eu não vou dizer não. Vou beber um gole aqui enquanto você lembra. Público, não é? É ali, você está diante da igreja. Claro que existem batismos que não tem como serem públicos, mas a maioria tem pelo menos uma ou duas pessoas, pelo menos quem está batizando. Então é uma confissão pública e um pedido de perdão, é um arrependimento. Agora conta para mim, de qual pecado Jesus estava se arrependendo? Nenhum. Ele não tinha pecado nenhum. Mas ele diz, vamos fazer, João. Vamos fazer. O que está nas Escrituras. Amados, o que está na Escritura é para nós vivermos. Mas o Antigo Testamento, filho, você tem dúvida do Antigo Testamento? Vive o novo. Se você viver o novo, eu já vou ficar feliz pra caramba. Se eu conseguir viver tudo que está no novo, eu tenho certeza que Deus vai ficar feliz. Se nós vivermos tudo que está escrito no novo, Deus vai ficar feliz. Então Jesus não estava se arrependendo de pecados. Então por que ele fez aquilo na frente de todo mundo? Tinha uma porção de gente vendo. Sabe por quê, amados? Porque chamado exige renúncia. Ele renunciou à corte celestial e agora ele estava renunciando à sua reputação, aspas. Porque quem estava sendo batizado ali era porque tinha muitos pecados e ele não tinha. Mas ele não questionou. Quando João, que sabia disso, quis questionar, ele disse: deixa assim. Vamos fazer como meu Deus mandou, como meu Pai mandou fazer. E às vezes a gente quer fazer como nós queremos fazer. Sim ou não? Nós não fazemos como Deus diz para fazer. Nós não fazemos como Jesus fez. Alguém podia lá, olha lá, tá vendo lá? Pecador. Se falarem isso de nós, a gente vai dizer: que é isso? Quem é você para dizer que eu sou pecador? Jesus não falou nada. Jesus não falava nada. Ele já tinha despertado. Ele estava mudando o sentido do batismo. Porque naquele momento, quando ele desceu, quando ele subiu, quando ele desceu, ele abriu mão da sua reputação, entre aspas. Quando ele subiu, o que aconteceu? Desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba.
E ouviu-se uma grande voz, uma alta voz, vinda dos céus, dizendo: este é o meu filho, em quem me compraz. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi batizado no Espírito Santo. Ah, mas ele já era. Não era não. Não era não. Ele foi batizado, ele foi revestido da autoridade que vem com o Espírito Santo naquele momento, assim como acontece conosco. Está despertando aí, meu irmão? Às vezes a gente pergunta para algumas pessoas: você foi batizado do Espírito Santo? Não. Você foi batizado do Espírito Santo? Não, pastor. Você, não. Aí parece aquele pessoal lá de Éfeso, quando Paulo chega: vocês foram batizados? Não, nem sabia que tinha isso. Tem que despertar, mano. Tem que despertar. Jesus é batizado nas águas, é batizado no Espírito Santo, muda a essência do batismo, o sentido do batismo. Ele abre uma porta que só ele poderia abrir, que ninguém tinha despertado ainda para aquilo, chamado novo nascimento. O Espírito Santo vem e faz parte dele. Não, mas ele já era o Espírito Santo. Não, ele não era, ele era o homem Jesus. Desperta, meu irmão, entenda isso. Ele veio como homem, por isso ele se batizou, por isso o Espírito Santo veio sobre ele e o revestiu de autoridade. Aí quando ele sai dali, ele não foi festejar o batismo dele, ele não foi comemorar como a gente costuma fazer. Não, o mesmo Espírito Santo pegou e o levou para o deserto. Para o deserto. Quer ir para o deserto? Quem quer ir para o deserto aqui? Desperta, amados, porque é no deserto que a gente aprende. Com certeza o Espírito Santo não vai te levar para o deserto lá no Saara, lá no deserto onde Jesus esteve. Não, mas às vezes há momentos na nossa vida que são verdadeiros desertos, que a gente fica até perguntando para Deus: por que, Deus? O que foi que eu fiz? Não, você não fez nada, é Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo, é Deus que está te ensinando, é Deus que está te treinando, é Deus que está te preparando, porque Ele tem um chamado na tua vida. Desperta, igreja. Lá foi Jesus para o deserto, 40 dias e 40 noites, em que ele não comeu nada. No final da 40ª noite, ele teve fome. Quem aqui já fez um jejum de 40 dias, 40 noites? Quem? Onde é que está? Não estou vendo. Cadê aí em cima? Tem? Não. Nem você, meu irmão? Não. Pastor com certeza já fez. Só eu? Nem eu. Nunca fiz. Estava fazendo um curso agora. Estamos fazendo um curso agora com o pastor Luciano Subirá. O poder secreto do jejum e da oração. Estamos fazendo, eu e a Luísa. Ué, pastor, mas depois desse tempo todo? Claro, amado, eu tenho que despertar. Eu tenho que despertar para o jejum, eu tenho que despertar para a oração. Ah, mas o senhor não ora? Eu oro, mas eu preciso orar mais. Enquanto a gente não desperta para entender isso, a gente fica como se já tivesse chegado no topo. Nunca nós vamos chegar no topo, amado. Deus tem sempre algo a mais. Jesus vence Satanás, que estava crente que ia abafar lá. Agora eu vou arrebentar ele. Está 40 dias e 40 noites, está fraco. Está fraco na carne, mas fortíssimo no espírito. E Jesus derrota Satanás usando somente a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Também está escrito. E ele começa. Seu primeiro milagre foi em Caná da Galileia, onde ele restaurou a honra
a alegria dos noivos e dos familiares dos noivos, porque tinha acabado o vinho. Vinho aponta para a alegria, mano. Não é aquela alegria de um bêbado, não é isso. É para a alegria de saber que Jesus é capaz de dar vinho que não embebeda. Pastor, aqueles homens lá não iam ficar bêbados? Não, aqueles lá iam. Mas o vinho que o Espírito Santo nos traz não nos embebeda, mas nos enche da sua graça, nos enche da sua sabedoria, nos enche de autoridade, nos dá poder, nos desperta. Aí João Batista tinha alguns discípulos, entre eles estava André. André e João eram discípulos de João Batista. Aí André era irmão de quem? Simão, Pedro. Aí André se encontra com Jesus. Eu estou cortando aqui. André se encontra com Jesus. E André desperta. É o Messias. Jesus não chegou para ele e disse: eu sou o Messias, hein? Me formei em teologia, sou o Messias, vem atrás de mim, hein? Não. Quando André se encontrou com ele, ele estava ministrando para o povo, como ele fazia sempre. André foi desperto. É o Messias. O que ele fez? No versículo 40, aí desse primeiro capítulo de João, 40, 41 e 42, está escrito assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele escutou João Batista dizer: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a ele seguir. Aí eles ouviram o mestre, que era João Batista, e atenderam, seguiram Jesus e viram, foram despertos. Esse é o Messias. Eles não disseram que João Batista era o Messias, mas quando eles viram Jesus, esse é o Messias. Aí ele sai, ele volta, e o versículo 41 diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o... Fala alto, igreja. Achamos o... E você? Você já achou o Messias? Você já despertou para o Messias? Messias não é o pastor Gerson. O Messias não sou eu. O Messias não é o apóstolo. O Messias é Jesus. Eu já sei, pastor, sabe, né? Eu também, quando era pequeno, também sabia. Porque eu tinha uma coleção que contava os evangelhos. Umas revistas grandes assim, coloridas, cheias de imagens. E ali dizia que Jesus era o Messias. Então naquela ocasião que eu era garoto ainda, eu sabia que ele era o Messias, mas só me converti aos 40. Você sabe realmente que ele é o Messias? Você sabe o que quer dizer o Messias? Você sabe da importância do Messias para a tua vida? André, achamos o Messias. Versículo 42, e o levou a Jesus. André levou Simão a Jesus. Olha aí, olha o evangelismo. André levou Simão a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse... Quando Jesus olhou para Simão, disse: tu és Simão, filho de João. Tu és Simão Bar-Jonas, filho de João. Bar quer dizer filho, Jonas, João. Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. Cefas quer dizer rocha, pedra.
Pedro. Naquele momento, Pedro despertou. Caramba, é quem a gente está esperando. E ficou ali com André, seguindo Jesus. Mas por algum motivo, Pedro achou que não estava dando certo aqui. Sabe por quê? Pedro era um grande pescador. Pedro era um empresário, ele tinha uma empresa de pesca. João, André, Tiago, que era irmão de João, eram sócios de Pedro. E Pedro era fera na pesca. Ele arrebentava. Ele tinha uma empresa grande. Pedro tinha uma boa situação financeira. E ele era o cara que resolvia, ele era o cara que chamava, ele era o cara que ia pescar, o cara que dava as ordens no barco. Ali com Jesus, ele não dava ordem para ninguém. Ali com Jesus, Jesus não chamava para nada. Ali com Jesus, ele ficou como que se não estivesse fazendo nada. Quantos estão entendendo? Às vezes nós somos muito efetivos em determinadas situações no mundo. Aí quando entra para a igreja, ninguém chama. Quando entra para a igreja, é um membro da igreja. E a gente está ali esperando. Não, espera lá, eu sou importante. Aqui eu sou ninguém. Amém ou não? É verdade ou não? Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, mas ele é o Messias. Eu entendi isso, mas eu não sirvo aqui para nada. Eu não tenho importância, ninguém me chama, ninguém faz nada, eu não faço nada, não acontece nada. Quer saber de uma coisa? Vou voltar para onde eu sou importante. Voltou. Lá para o lago de Genezaré, voltou. E André voltou com ele, e João voltou com ele. E ficaram pescando. Ele voltou para a sua vida de pescador. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Seguir um chamado é alguma coisa muito especial. Um chamado de Jesus é algo diferente, é algo que muda. É algo que quando a gente começa, não dá para voltar atrás. Não dá. Pastor, o senhor nunca pensou em voltar atrás? Já. No ministério pastoral? Já. Tem muitas coisas no ministério pastoral que tem horas que dá vontade de você quer saber de uma coisa? Tchau, um abraço, vou ficar em casa lendo a Bíblia, servindo, adorando a Deus, mas não quero mais saber disso. Mas só que não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus me chamou. Além de sermos chamados para a salvação, além de sermos chamados para o evangelismo, nós temos uma chamada específica. Nós somos pastores. Nós conversamos eu converso com a Luísa e creio que vocês também devam conversar. Se não fazem, façam. Mas às vezes a gente diz, a mulher é muito emocional, muito mais emocional do que o homem, e ela sofre muito mais com isso. E às vezes a gente tem que dizer, desiste não. Vai desistir não. Mas tem horas que a gente tem que ouvir, desiste não, filho. Desiste não, filho, não desiste não. Tá, não desiste não. Meu irmão, não desiste não. Não desiste não, meu irmão, desperta, não desiste não. Deus não desistiu de você. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem algo específico na tua vida. Eu não sei o que é, mas Ele sabe. E na hora que você despertar, você vai entender. Aqueles homens tinham descoberto o Messias, tinham descoberto os seus chamados ali em Jesus. Eles tinham entendido isso, só que eles ainda não tinham olhos espirituais, eles ainda não tinham ouvidos espirituais, a sua mente ainda não era espiritual o suficiente para entender o propósito. Entender que a chamada é uma coisa, entender o propósito do chamado é outra. Pedro não entendeu. E como ele era um líder, assim como André o levou para lá, ele trouxe André de volta. Ele trouxe João de volta. Eles não conseguiam enxergar o chamado de tal forma que eles entendessem o propósito. Então voltaram para pescar.
Quantas vezes isso acontece conosco? Sabe por quê, meus amados? Porque o chamado não sai de dentro. O que sai de dentro é talento. O chamado vem do alto. O chamado vem de fora para dentro, não é de dentro para fora. Eles tinham entendido que havia um chamado, mas não tinham entendido o propósito. Eles não tinham entendido o propósito. Voltaram para pescar. Quantos fazem isso dentro das igrejas? Quantos acham que estão chamados para serem pastores, para enriquecerem, para terem poder, para ter gente para servir, quando é Ele que tem que servir? Pessoas entendem o chamado, mas não entendem o propósito do chamado. Foi por isso que Pedro disse para Jesus: de jeito nenhum vou deixar o Senhor morrer. De jeito nenhum. Não vai, não vai, porque ele não tinha entendido. Ele já tinha entendido o chamado, ele já estava com Jesus, mas ele ainda não tinha entendido o propósito do sacrifício de Jesus. São etapas. Mas legal, sabe o que é? É que apesar de nós não entendermos, Ele nos entende e não desiste de nós. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu vou terminar com esse texto. Lucas capítulo 5. Olha o que é que Jesus faz. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de onde? Lê para mim aí, igreja. Estava ao lago de... Qual é o lago que Pedro morava? Aonde? Perto de onde? Genezaré. Era ali que ele pescava, era ali que ele ganhava a vida, era ali que ele distribuía peixes para o povo. Quem foi lá? Jesus. Tem momentos na nossa vida, desculpe se eu passar um pouquinho do horário já, tem momentos na nossa vida que a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Foi assim comigo. Eu sou dentista, sou cirurgião de face. Tinha meu consultório próprio, tudo meu, todo equipamento de primeira, tudo bom. Era uma kitnet, era um apartamento, era meu consultório. Não tinha sócio, era só meu. Eu era um bom dentista, era um bom cirurgião, trabalhava no hospital público, fazia cirurgias no hospital público e no consultório fazia a parte dentária. Tinha uma vida bem razoável. Nunca me tornei rico, mas tínhamos uma vida bem razoável, né, meu irmão? Tinha um carro, tinha moto, tinha apartamento próprio. Vivíamos bem. Um dia, aqueles pacientes que eram aqueles clientes sumiram. Eu não conhecia Jesus, não. Sumiram. Desapareceram, filho. Eu ficava o dia inteiro no consultório, não atendia ninguém. E eu não conseguia entender aquilo. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí a gente fala, meu Deus, né? O que está acontecendo? Eu fali. Luísa estava grávida do Vitor. Vitor nasceu. Nós passamos por situações muito difíceis. Sabe o que é que Deus estava fazendo? Me quebrando. Porque eu era o doutor Pedro. E a Luísa era a esposa do doutor. Estão entendendo?
Deus foi me quebrando, foi me amassando, a ponto de no final o meu sogro levar comida para mim. Imagina a tua sogra entrando na tua casa com comida, aqui, vim dar comida para você. A ponto de um dia eu bater com o carro. Depois que eu resolvi ir lá com o cara, falei que ia pagar e tal, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Eu entrei no meu carro, estava próximo da casa da minha mãe. Enquanto eu ia no caminho da minha mãe, o diabo ia falando no meu ouvido: se mata, cara. Se mata, você é um fracassado. Eu me lembro dessas palavras. Você é um fracassado, você não tem dinheiro nem para alimentar seus filhos. Felipe tinha 7 anos e o Vitor tinha nascido. Eu parei na porta da casa da minha mãe já estava em Jesus, tinha nascido de novo, estava no projeto Vida Nova do Itauá. E eu disse para ela: mãe, se esse Jesus que você prega não fizer alguma coisa por mim hoje, eu vou fazer. Ela abriu o portão: entra, meu filho, entra. Eu entrei, tinha um sofá grande assim na sala. Ela sentou no sofá, eu deitei no sofá, deitei a cabeça assim na perna dela. Ela começou a alisar os meus cabelos assim, falar de Jesus, e eu dormi. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo eu dormi, não sei. Eu sei que quando eu acordei, eu não era o mesmo homem que tinha dormido. Eu despertei, entreguei tudo a Jesus. Comecei a fazer reuniões, admitir reuniões na minha casa. Numa dessas reuniões, uma irmã falou para mim assim: chegou um pastor dos Estados Unidos. Eu falei: tá. Não entendia nada disso, né? Chegou um pastor dos Estados Unidos, ele disse que tem um recado para você. Pastor dos Estados Unidos tem um recado para mim? Falou: tá bom, e aí? Qual é o recado? Não, ele não falou. Você pode ir na minha casa quinta-feira assim, que a gente vai ter uma reunião. E aí ele vai estar lá? Tá bom. Na quinta-feira eu fui lá. Quando eu fui chegando, eles foram me buscar. Eu não sabia onde era, não me disseram onde era. Quando eu fui chegando, nem me lembro se a gente estava no nosso carro, se estava no carro deles, não me lembro mais. Eu sei que quando eu estava chegando, eu olhei e digo: eu conheço essa casa. Essa casa é do meu tio. Na verdade, era meu tio-avô, que era da igreja presbiteriana. Era diácono da igreja presbiteriana. Aí eu saltei e entrei. Quando eu entrei, tinha um pessoal lá já falando de línguas. Eu fiquei olhando e: que isso? E fiquei ali e tal. Assim, sabe quando você fica meio só observando, né? Aí daqui a pouco veio: o pastor tá te chamando ali. Aí quando eu olhei, quem era o pastor? Meu primo, filho do meu tio. É meu primo de 2º grau, filho do meu primo. Aí eu olhei para ele, mas fiquei na minha, né? Aí ele falou: olha, Deus tem uma chamada na tua vida, tem um chamado na tua vida. Você quer aceitar? Eu nem entendi nada. Eu sei que quando eu vi, eu já estava aceitando. Fui cheio do Espírito Santo, fiquei meio doidão. Na quinta-feira, voltei para casa. Na terça-feira, marcamos uma reunião lá em casa. A Luísa acordou. Vitor estava com febre. Vamos levar o Vitor na Zuleika. Zuleika era nossa amiga, minha colega, era pediatra. Vamos levar lá, não vamos fazer reunião hoje aqui não. Luísa falando: vamos fazer reunião sim. E ela: não vamos não. Eu digo: vamos fazer sim. Aí peguei ela, o Vitor, entraram no carro, peguei a chave, fui na casa da minha mãe, entreguei a chave da minha casa para minha mãe, para ela ir para lá, receber as irmãs que iam para lá.
e esperar que a gente estava chegando. Entreguei a chave da minha casa para a sogra. Vamos para lá. O senhor que examinou o Vitor, não tem nada demais não. Aí voltamos para casa. Quando voltou para casa, ele ainda voltou falando: mas você entregou a chave da nossa casa. Eu falei: vamos embora. Chegamos, botamos o Vitor no quarto, no berço. Tinha meses. Fomos para a sala. Começou a reunião. As irmãs começaram a cantar. A Luísa tocou em mim e disse assim: Pedro, olha a minha mão. Pedro, olha a minha mão. O que foi? Está caindo água. A mão dela pingava. Falei: ainda não tinha despertado para essas coisas. Daqui a pouco ela começou: Pedro, tem um negócio subindo aqui. Eu não me lembro exatamente quais foram as palavras, mas foi mais ou menos: tem um negócio subindo aqui. Conclusão: ficou endemoniada. Não vou contar o resto, porque é um testemunho dela. Talvez um dia ela possa dar esse testemunho aqui. Naquele dia a Luísa foi liberta. E de lá para cá, amados, nunca nos afastamos do Senhor. Nós despertamos. E cada dia eu desperto um pouco mais. Já se dá licença de eu chamar o ouvido? O Ministério de Música pode vir também, não tem problema não. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Jesus foi lá no lago de Genezaré, entrou no barco de Pedro, pediu para ele afastar o barco, pregou, ensinou as multidões. Aí, depois disse para Pedro assim: ó, faça ao largo. Aí Pedro virou para ele e disse: mestre, pescamos a noite toda e nada pegamos. Quase que ele diz assim: ô mestre, pescador aqui sou eu, né? Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro despertou de novo. Meu irmão, é sobre a palavra dele, não é sobre o que você quer, é sobre a palavra dele. Só lança a rede sobre a palavra dele, só faça o que disser a palavra dele, só cante o que ele disser para você cantar, só ministre o que ele disser para você ministrar, faça segundo a palavra dele. Desperta para o Senhor. Foram para o mar, quando chegaram lá, era peixe, não acabava mais, as redes estavam arrebentando. Pedro fez sinal para João e Tiago, que tinham ficado no outro barco: vem ajudar. Eles foram, os dois barcos quase foram a pique. Quando eles chegaram, Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, não te chegues a mim, porque sou pecador. É engraçado, sabe por quê? Porque com o número de peixes que eles pegaram, qual seria o normal de um homem que não havia despertado? Vai chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, entra de sócio. Entra de sócio e fica só vendo onde tem os peixes. A gente vai pegar, você só diz onde é. Mas Pedro tinha entendido, Pedro tinha despertado. Pedro tinha entendido o que Jesus estava falando para ele. Eles não chamaram para ser sócio, porque eles entenderam o seguinte: como se Jesus dissesse: comigo vocês poderão fazer tudo, sem mim tudo que fizerem resultará em nada. Igreja, desperta. Muda esse bairro. Seja uma igreja relevante
importante, mas isso não depende só do pastor, depende da igreja. Desperta para as coisas de Deus. Quando eles despertaram para o que Jesus tinha falado, eles conseguiram ver, eles conseguiram ouvir, eles conseguiram entender e se tornaram discípulos de Jesus, apóstolos do Senhor. O chamado não é o que a gente pensa antes de despertar. O chamado é o que Deus preparou para nós. E nós só vamos entender esse propósito quando despertarmos para as coisas de Deus. Não temas, doravante serás pescador de homens. Você pode dar uma glória a Deus, você pode aplaudir a Ele. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Você pode pedir isso ao Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Enche, Senhor. Oh, Deus. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Desperta a igreja. O que nenhum homem fez, É com você que Ele quer fazer. o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vamos cantar juntos, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, Senhor. enche esse lugar. Te damos liberdade, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse lugar, enche Deus, enche esse ambiente.
Desperta, igreja, desperta para o Senhor. Receba essa palavra. Levanta tuas mãos aos céus e clama. Chama. Chama. Chama a igreja. Diga a ele, nós queremos ver. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Fala com ele, igreja. Clama, igreja. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. O Senhor diz: desperta, ó tu que dormes. Deixa o céu descer. Levanta-te dos mortos. Cristo te iluminará. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Espírito Santo está aqui, meu amado. Se você não entendeu essa mensagem,